Olá a todos, eu sou o professor Juan Carlos e neste vídeo vou mostrar duas funções bem conhecidas que não têm derivadas na origem. Para verificar isto, vamos a utilizar a definição de derivada. Bom, é um vídeo muito curto, em boa verdade, são exemplos, como eu disse, bem conhecidos e relativamente simples do ponto de vista prático, é mais para explicar o facto pelo qual nenhuma destas funções tem derivada na origem, vou precisar de fazer alguns cálculos no quadro. Por isso, de seguida, vou abrir o quadro para fazer a apresentação. Muito bem, estamos a ver a função módulo de x, que é a função no primeiro dos exercícios. É bem conhecido que a função módulo é uma função que se pode definir por ramos. Isto é, em boa verdade, é uma função que tem duas expressões, admite duas expressões, x e menos x. X quando x é maior ou igual que zero, isto é na parte positiva do eixo real, e menos x quando x é menor que zero. A título de exemplo, só para lembrar um pouco, ou então para quem não está muito familiarizado com a função módulo, eu vou mostrar o que é que estamos a falar. O módulo de 5 é o valor absoluto, é 5, né? Reparem como fica exatamente igual. Por isso que para os números positivos, o módulo de x coincide com x, né? Mas no caso dos números negativos, se temos, por exemplo, menos 5, pois o valor absoluto de menos 5 é 5. É o valor, digamos, sem o sinal de menos. Por quê? Bom, podemos ver as coisas desta maneira. Ou seja, pode ser visto como menos 5. Daí este sinal de menos que aparece aqui na expressão da função módulo quando x é negativo. Porque isto às vezes, quem vê pela primeira vez a função módulo escrita desta maneira, pode fazer um bocadinho de confusão. Aquele sinal de menos, porque a primeira coisa que os professores dizem aos alunos é que o módulo de x é sempre positivo e depois vem ali um sinal de menos e dizem, não é possível, como que tem um sinal de menos? Mas, na realidade, aquele sinal de menos só se utiliza nos números negativos. E por isso, aquele sinal de menos torna os números negativos em positivos e então ficamos com o valor positivo. Muito bem, então, dito isto, eu, com licença, vou apagar estas setinhas para não ficar muito confuso. Estes dois exemplos podem ficar aqui. E vamos então ao que interessa, que é mostrar que esta função não tem a derivada em zero. Para isso, vamos utilizar a definição, e vamos lembrar que a definição em zero é o limite, quando x tende para zero, de f de x menos f de zero. X menos zero. Bom, x menos zero, obviamente, vai ser x, não é? Portanto, pronto, vamos escrever ali zero, que é para que fique mais claro. Lembro que no meu canal há vídeos sobre a definição, aliás, há exercícios de cálculo de derivadas pela definição também. Temos duas interpretações da derivada também disponíveis neste canal. Ok, muito bem. Então vamos lá ver no caso da função módulo de x. Este limite, o que é que vai ser? O que vamos provar é que o limite não existe. Pronto, vamos lá como é que isso se faz. Então, f de x é módulo de x. E f de zero, obviamente, módulo de zero é zero. Portanto, em boa verdade, o que temos que calcular é este limite. Então, agora estamos com um problema. É que estamos a calcular, um pequeno problema prático, né, quero dizer. É que estamos a calcular o limite quando x tende para zero. Isto é, quando x está muito próximo de zero. Mas, na realidade, podemos estar próximo de zero à direita ou à esquerda. Este conceito de limite direita e esquerda também é um conceito bem conhecido no 12º ano, ensino secundário. Portanto, vamos a ter que fazer é ver o que acontece com os limites laterais. Por quê? É porque não podemos esquecer, eu vou baixar um bocadinho o quadro, que a função módulo admite duas expressões, uma na parte positiva do eixo real e outra na parte negativa. Portanto, daí que tínhamos que considerar as duas expressões. E a única maneira de fazer isso é vendo os limites laterais.
Então, por isso, vamos a parar o cálculo deste limite. Em boa verdade, este limite não existe. Vou mostrar isso. E então vamos a fazer um cálculo auxiliar. Vamos a ver os limites laterais. Portanto, eu vou dividir aqui o quadro ao meio. E vamos ver o que acontece quando calculamos o limite à direita. Isto é, esta imagem em cima do zero quer dizer que estamos a calcular o limite à direita de módulo de x a dividir por x. Isto vai ser o limite, quando x tende para zero, de x a dividir por x. Não é verdade? Bom, x a dividir por x, eu penso que toda a gente sabe, né? Isto é 1. Portanto, em boa verdade, o limite à direita dá 1. Dá 1. E o que acontece à esquerda? Bom, vamos ver o que acontece à esquerda. Vamos a calcular o limite à esquerda de zero. A expressão do módulo de x vai variar. Agora vai ser menos x a dividir por x. Podemos fazer uma simplificação, só que agora o limite vai ser o limite de menos 1. Simplificando aqui o x, né? Dá menos 1. E por isso, o valor do limite à esquerda é menos 1. Isto mostra que não há limite no ponto. Vamos a lembrar, isto é algo bem conhecido. Isto foi um cálculo auxiliar, como eu disse. O limite à direita vamos escrever isto. Portanto, o limite à direita não é igual ao limite à esquerda. Isto mostra que não há limite no ponto. Ou seja, não existe o limite de módulo de x sobre x quando x tende para zero. Isto é, não existe a derivada no ponto. A derivada no ponto é este limite. Portanto, a derivada não existe. Claro, em zero. Né? Estamos a falar de origem. O exercício era na origem. Muito bem. Esta é a demonstração de que não existe derivada, mas eu não vou ficar por aqui. Aqui também se pode ver um pouco do ponto de vista geométrico gráfico. Estes limites laterais que acabamos de calcular, que estão aqui, eu vou baixar um bocadinho o quadro. Bom, vou deixar ainda mostrar. Vimos dois limites laterais, a direita de 1, a direita de 1 menos 1. Estes limites laterais, e eu vou mostrar isso num vídeo independente, são conhecidas como eh, eh, as derivadas laterais da função, isto é, a derivada à direita e a derivada à esquerda. A função módulo, embora não tenha derivada na origem, sim tem derivadas laterais. A derivada à direita é 1 e a derivada à esquerda é menos 1. Mas o que mais me interessa é mostrar, eu vou subir agora o quadro, mostrar graficamente o que está acontecendo neste exemplo. Bem, é bem conhecido que a função módulo de x, o gráfico é mais ou menos assim. Nesta parte do eixo real, temos a semirreta y igual a x, e nesta parte do eixo real, temos a semirreta y igual a menos x. Agora, na origem, o que acontece? Bom, na origem temos esta espécie de um biquinho, este biquinho que está aqui. Nesse ponto, não há derivada. Como podemos observar, aqui o declive desta reta é igual a 1. E há um vídeo no meu canal em que uma das interpretações que se pode dar à derivada é o declive da reta tangente. Bom, obviamente aqui, o declive dessa reta, que coincide com a própria reta y igual a x, o declive à direita vai ser 1. Aqui, o declive é igual a menos 1.
que, portanto, é o coeficiente do x, é o -1. E, portanto, aqui o declive à esquerda vai ser -1 e a derivada à esquerda é -1. Por último, do ponto de vista gráfico, funções que não têm derivada. Quando observamos a representação gráfica de uma função e observamos comportamentos como este, em que a função apresenta uma espécie de irregularidade, uma espécie de um biquinho, algo, isso mostra, vamos ver isso graficamente, mostra que a função não tem derivada. As funções que têm derivada, a veces na literatura são referidas como funções suaves, em que o gráfico muda suavemente. Também há termos em inglês para esse tipo de funções, mas pronto, isso não interessa para este vídeo. Só queria explorar ao máximo este exemplo de função que não tem derivada. O segundo é o da função raiz cúbica de x, que de seguida vou já começar. Esta função também não tem derivada na origem, eu vou escrever esta função aqui, portanto aqui já damos início ao segundo exemplo. É a função f de x igual a raiz cúbica de x. A derivada desta função na origem também não existe, mas existe por um motivo, não existe por um motivo diferente. No caso anterior, o limite não existia. Vamos ver o que acontece neste exemplo. Então, a derivada em zero, sabemos que deve ser o limite, quando x tende para zero, neste caso será de raiz cúbica de x menos raiz cúbica de zero, que é zero, bom, e a dividir por x menos zero, bom, x, vamos escrever x, né? Pronto, então, sendo assim, o limite que vamos a calcular, limite de raiz cúbica de x a dividir por x. Bom, aqui, na realidade, temos uma divisão de potência de igual base. Vamos escrever isto na forma de potência, para simplificar. Fica x levantado 1/3. Eu espero que todos se lembrem que a raiz cúbica de x pode ser escrito na forma de potência como x levantado 1/3. E como estamos temos uma divisão de potência de igual base, então dá-se a mesma base e fazemos a subtração dos expoentes. Sendo assim, fica 1/3 menos 1. Já agora, espero que todos se lembrem que aqui o expoente é 1, não é? Ok. Sim, eu sei que são coisas muito elementares, mas às vezes os alunos esquecem. Então fica 1/3 menos 1, que é menos 2/3. E por isso o limite que vamos a ter vai ser 1 sobre a raiz cúbica de x ao quadrado. X levantado a menos 2/3 é 1 sobre a raiz cúbica de x ao quadrado. Pronto, então, reparem, já estamos em condições de calcular o limite. E este limite, embora exista, não é um valor finito, não é um número. Este limite é infinito. Por isso, a derivada da função f em zero não existe. Não há derivada nesse ponto. Não existe. A derivada em zero. Não existe por um motivo diferente. No primeiro exemplo, não existia porque simplesmente porque não havia limite. Se os limites laterais não são iguais, não há limite no ponto. Aqui o limite existe, sim senhor, só que não é um número finito. Bom, nesse caso, também dizemos que a função não tem derivada, ou então a derivada não é finita. Não é finita. Portanto, mas pronto, vamos então continuar. Vamos a mostrar agora como seria a representação gráfica desta função e por que é que a derivada é infinito. E com isso concluímos então a resolução desta curta ficha. Então, o gráfico da função raiz cúbica de x é mais ou menos assim. Na parte positiva é assim e na parte negativa é assim. Não ficou muito bem.
Vamos a apagar aquí. Y vamos a voltar a tentar. Seria mais ou menos assim. Ok, isto é y igual a raiz cúbica de x. Agora, na origem, o que nos interessa é a origem. Aqui na origem, o que acontece? Por acaso até eu não desenhei muito bem isto, porque na origem o que acontece é que a reta tangente aqui vai ser vertical. Isto vai ser vertical. Quando tentamos eh, achar a tangente fica vertical. E por isso uma reta vertical, pronto, é por isso que não tem um valor finito. Pode-se considerar que o declive aproxima-se do infinito, né? E o ângulo vai se aproximando dos 90 graus e o declive, a inclinação, tende a ser infinita. Essa é a interpretação geométrica. E é isso que acontece quando a derivada dá infinito. A reta tangente fica vertical. Muito bem. Com isto concluo este curto vídeo sobre duas funções bem conhecidas que não têm derivada. Espero que este material seja útil. Se acharem oportuno, por favor, compartam. Não se esqueçam de deixar o seu like. E, muito importante, gostava de algum comentário, materiais que desejem ver no meu canal. Muito obrigado a todos e até um próximo vídeo.